de vocês sobre impacto, imagino eu, espero eu, dessa grande viagem que é esse filme, esse artista maravilhoso. Então, quando quiser, vamos fica à sentar. vontade aí. Esse microfone eu vou passar para a tela, porque vai ficar aberto para a plateia aí, bater aquele papo. Aqui você já sabe como é que é informal, mas dito, senta aí, fica na tela. Cara, que sacação pegar esse personagem tão original, né? Como é que foi isso daí? Como é que é? Já, lógico que eu sei da convivência, mas diz aí pra gente um pouco. Eu já tenho uma relação com o Fausto, na verdade, eu conheço o Fausto antes dele lançar o primeiro disco, que já tinha esse burburinho lá no submundo dos anos 80 do Rio de Janeiro, né? Entregando aqui minha faixa etária. E aí, eu já tinha, na verdade, a primeira vez que eu conheci o Fausto numa festa, depois eu produzi uma performance do Fausto num projeto de vídeo que eu tinha na PUC, um ano antes dele lançar o disco, e depois, inclusive depois a gente pode voltar aqui para fazer essa sessão, em 92, ou seja, há 32 anos atrás, a gente fez um filme juntos, chamado Vênus de Fogo, que era um vídeo de prevenção à AIDS para prostitutas, que foi um projeto meio inusitado, mas que a gente acabou passando da Bandeirantes porque tinha um super elenco, a Giovanna Gold, Tuca Andrade, Elton Maravilha, a fotografia do Valtinho Carvalho, Zezé Mota, e aí esse filme tem uma história talvez um pouco triste, porque ele passou na Bandeirantes, foi exibido em vários países do mundo, passou no horário nobre de Geraldo Fonte, está no MoMA de Nova York e não é exibido no Brasil há 30 anos, porque ele foi feito depois do final do Embrafilme e antes da Ancine. Então ele não tem registro, está no limbo, mas a gente trabalhou juntos, era um filme super interessante, de novo uma abordagem absurda do Fausto no combate à AIDS, né? No Brasil foi o projeto mais bem sucedido de combate à AIDS no mundo. E a gente tinha essa parceria, e aí o que aconteceu foi que durante muito tempo a gente brincava que nos anos 80 o sonho de todo videomaker era fazer um filme sobre o Fausto, e caiu na minha mão graças ao Roberto Benigni, né, grande diretor, meu produtor amado de muitos projetos, fez Bis e Coração da Loucura, A Pessoa é Para o que Nasce, já foi produtor esse é o quarto filme meu que a TV Zero produz, e aí o Roberto me deu esse presente, que eles tinham um projeto com o Fausto que estava parado de ficção, falou, cara, eu resolvi, vamos fazer um documentário sobre o Fausto, já falei com ele, e eu falei, bem, então beleza, vamos nessa, só que eu vou querer entrar na cabeça do Fausto, e depois, que foi uma coisa muito importante, o Roberto entendeu de eu transmitir nesse filme a grandeza da obra do Fausto, pensada para o cinema com essas imagens, com esses sons, e aí foi essa grande viagem, mas um privilégio, porque é um artista raro e único no mundo para mim. Maravilhoso. O Roberto Bellini, inclusive, foi o primeiro cineasta a vir aqui no Ponto Cine ainda em obra. Estava na obra, ele veio aqui. Roberto Bellini e o Vitor, daquela geração do circo voador, né, Vitor? Aquela história. Essa relação de vocês começa tudo ali, na verdade, não é isso? Foi um pouco em relação com o cinema, numa época em que as imagens não eram tão pulverizadas como hoje. E aí a gente teve um curso em 92, que foi um curso de Joaquim Pedro de Andrade, saudoso, diretor de Macunaíma, quando o Circo Voador abriu na Lapa. E aí a gente fez esse curso, nesse curso tinha várias pessoas, entre elas o Roberto, o Valtinho Carvalho, pessoas e outros parceiros até hoje, e aí a gente se aproximou nessa época, inclusive eu faço uma participação muito especial, para quem não viu, no filme do Roberto A Farra do Circo, que são os VHS do Circo Voador. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, que é o início da minha carreira no audiovisual, que o filme tem uma abertura em que a gente tinha uma brincadeira que era o São Sebastezão do Rio de Janeiro, que era o símbolo do Circo Voador, e nesse filme que a gente fez com o Joaquim Pedro, tem um São Sebastião, que sou eu aos 19 aninhos, e os créditos são no corpinho de São Sebastião. Então é tipo assim, direção de fotografia, Walter Carvalho, e o crédito final, direção Joaquim Pedro de Andrade, e purpurina é literalmente a minha bunda. Então, eu falo que a minha estreia para o cinema foi meu lado B,
entendeu? Meu filme cult, sem trocadilho, ou com trocadilho. São Sebastião, mas São Sebastião, e aí chama-se A Farra do Circo, está no Netflix, e essa cena todo mundo, na época, né, o pessoal muito homofóbico, bobão, ficava me sacaneando e exibiam clandestinamente. E agora tá na Netflix, então tá liberado. Eu só tenho 2 álibis, eu só engordei 3 quilos depois daquilo. 1 e 2, no cinema novo sempre poderá pintar e bordar com o meu corpinho. Gente, só lembrando, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. Já temos uma pergunta ali, ó. E você fala seu nome, tá? Porque a gente tá gravando. Eu sou um pouco ansiosa, tenho inquietação de jornalista, porque eu sou formada em jornalismo. Meu nome é Karina, boa tarde, obrigada por vir, por trazer essa obra para nós aqui do subúrbio, que eu achei muito interessante essa relação do Fausto, do subúrbio para a Zona Sul. Eu fiz um pouco o caminho inverso na minha vida, então, só como comentário. Eu queria entender como foi coletar esse material de imagens, de coisas, porque eu achei muito interessante essa sua edição, essa colagem de coisas e ruídos de TV antiga, e sair desse lugar dos anos 80 e terminar com um drone saindo de dentro de Copacabana para a praia, que eu achei incrível. E uma outra questão é como entender a cabeça de uma pessoa que me parece tão inquieta, tantas coisas ao mesmo tempo, escritor, música, e tudo me levou ao lado de uma poesia que ele interpreta de uma forma única. Obrigada, tá? Obrigado, Tânia. Bem, começando pelo subúrbio, realmente tem uma coisa que é esse fluxo, né? Eu acho que a obra do Fausto, apesar de ser tão usada em Copacabana, ele é universal, né? Como a Aleta Valente, que é uma artista também, né? Da Baixada, fala, a Cátia Flávia é uma heroína suburbana, né? Gotiva do Irajá, né? Me escondi aqui em Copa. E também eu acho legal porque aqui no filme tem mais uma citação que é a Sábia de Inhaúma, que é uma música que ele inventa na hora, literalmente inventa na hora. Então mostra para mim também essa, né, transversalidade, universalidade do trabalho do Fausto. Entrando na parte visual, realmente, uma das coisas que eu queria no filme era que fosse um filme que tivesse uma ambição estética. Eu costumo brincar que ele é um ópera doc de fricção científica, cyberfunk, brega runner. Né? Já podendo parafrar, o Fausto autoriza, porque aliás, eu também quero só pedir desculpas, porque ele está preso na entrevista na Rádio Tupi. Mandou um grande abraço para vocês, ele adoraria estar aqui, mas ele já tinha esse compromisso e a entrevista coincidiu com o horário. Mas como eu estou acostumado e faz parte do documentarista, eu estou aqui psicografando o que vocês quiserem. Não tem problema. Eu já fiz o filme do Betinho, então a gente psicografa, mas voltando. Então, se vocês tiverem algumas perguntas que vocês fariam para o Fausto, podem fazer para mim que eu vou tentar responder por ele. E aí, essa parte visualmente, eu queria que o filme tivesse uma questão estética muito aguçada. E aí eu trabalhei, teve uma coisa que foi interessante, porque o dinheiro para fazer o filme saiu no meio da pandemia. E aí eu já tinha um filme, né, eu sou um diretor, apesar de ser documentarista, eu tenho um roteiro na cabeça. Falei para a TV Zero, manda aí a de edição lá para casa que eu vou pré-montar o filme. E o Rodrigo Lima, que é o diretor da parte de efeitos, eu falei, vamos aproveitar, vamos começar a trabalhar em paralelo. Aí essas ideias foram sendo trabalhadas praticamente durante 2 anos até a montagem. Então foi pensada essa fragmentação que eu queria, porque nos anos 80 a gente só tinha 4 camadas de vídeo. Hoje tem camadas infinitas. Então eu quero pegar a estética dos anos 80 e explodir. Então o filme, para mim, ele transcende realmente um documentário. Tem críticos que estão falando que ele é um filme mais experimental. Eu acho que é isso mesmo. Ele é um ensaio, ele é uma viagem poética. E entrar na cabeça do Fausto foi fascinante. Porque eu sei da riqueza das coisas que ele tem. Isso de ter montado o filme antes me deu logo um caminho. E dentro dessa montagem, desculpa, tem um negócio aqui de reunião, perdão, pronto, show digital, mundo tecnomístico, já incorporando o Fausto. E aí tinha uma questão
Quando eu fiz essa coisa, eu botei os efeitos, eu botei os arquivos e eu botava assim: Fausto acorda de manhã, toma um café em casa e fala sobre o seu nome verdadeiro, né, Fausto Borel Cardoso. Isso, na hora que a gente foi filmar, superou muitas expectativas, porque ele se preparou, o Fausto é um performer, né? E ele se preparou para fazer. Eu sugeri a ideia da colagem, da boate templo, que é um conceito meu, e foi essa junção de coisas. E ele se preparou para falar e superou as expectativas. Ele está possuído no filme, como vocês conseguem ver, literalmente, e isso só contribuiu para revelar a pessoa incrível que ele é, e depois também chegar na parte mais íntima dele, né? Mas é por aí. Quando você fala assim, foi na hora que vocês estavam filmando que ele criou em Auma? Em Auma foi na hora. Então você vê que é uma brincadeira, porque o Laufer está tocando, aí ele está falando assim, vocês estão... Porque ele falou assim, que a gente estava ligando a luz. Aí ele começou a brincar com uma frase: em que sala de Star Wars eu vou estar? E a luz piscando, quando o algoritmo piscar. Aí o Laufer fala: estão perdendo tudo. E tanto que isso está no filme. E aí eles estavam, foi tudo na hora. É, tipo assim, ele é um cara, isso que eu estou falando, ele é um xamã, entendeu? Aí ele começou a anotar, aí vem, maravilhoso, né? São chamas de vingança, são chamas de bonança. Entendeu? Como tu chamas, incrível, né? Mas foi tudo na hora. É verdade, a magia tá, e acho que isso aí tá... Agora, para traduzir aquele caderno dele ali... Só Nós temos outra pergunta aqui. Bom dia. Meu nome é Carlos Alberto, estou aqui de Marco. E eu quero saber de você, por exemplo, se sobrou muita coisa. E quando é que vai ter o Fausto Fawcett, a vingança, o Fausto Fawcett, parte 2, o parte 3, até a parte 57. Realmente sobrou muita coisa. Eu fico brincando assim, que a gente poderia fazer tranquilo o Fausto Fawcett na cabeça 2. Inclusive, a Karina tinha falado do drone, que não foi firula, aquilo foi uma cena que eu fiz na hora. Maravilha. Só fiz 2 takes. Maravilha. Inventei na noite anterior. Não era um bom drone, era eu sozinho com o operador de drone e um segurança nas ruas de Copacabana. E funcionou. Aí eu já começando aqui, pegando a ideia do Carlos Alberto, o Fausto Fawcett na cabeça 2, com o material que tem, eu já faço outro filme. Sim. Aí, só que ele começa ao contrário, ele começa com um drone que vem da praia e entra em Copacabana e chega na janela dele. Então, ó, já tem uma abertura pronta para ele. Né? E daria realmente essas coisas. Tem esse componente do documentário, que é um lado um pouco cruel sempre, que eu digo que é o exercício do desapego, que é você ter muito material, um material vastíssimo, e tem que reduzir, né, nesse tamanho, que é o meu favorito, que é o do longa-metragem, são 100 minutos, 90 a 100 minutos de filme. E só para revelar entre as minhas frustrações, é justamente que eu tinha colocado Vênus de Fogo, que é incrível, tem coisas... Tem uma cena que é a Giovanna Gold dançando em frente, atrás de um varal de pênis incendiados. Eu filmei isso e é absurdo, eu me arrependo de não ter usado, porque eu não quis ser autorreferente, não, vou parecer vaidoso, e me arrependo. Então, todo filme tem isso e tem muitas sobras. Então, existe essa possibilidade, porque o material que ficou de fora é riquíssimo. Essa parte do Fausto fala, né? Qual a sua operadora? Jesus Cristo, Buda, Karl Marx, Anitta. Essa parte, por exemplo, ali quando ele acabou a colagem, eu perguntei para ele: como é que você quer fazer? Você quer colar e falar? Não, deixa eu colar, depois eu falo. Quando eu disse, vamos falar, ele falou 90 minutos, é quase um filme. Ele fala ali, ele me deu a liberdade maravilhosa de editar os pensamentos e os textos dele, que não é para qualquer um, mas como ele aprovou. Mas aí é isso. E agora, só para revelar possibilidades futuras, nós estamos começando uma parceria para levar Faveloche às telas. Esperamos conseguir, que é uma possibilidade. E também tem um projeto de uma série sobre Cátia Flávia,
o Fausto tem ideias maravilhosas. Cátia Flávia agora tem que fazer uma série sobre a filha da Cátia Flávia, que a Cátia Flávia está no OnlyFans. E aí a Cátia Flávia guarda segredos militares e cibernéticos do mundo inteiro no corpo dela. Então, quem sabe, temos, é infinito, Carlos Alberto. Mas obrigado e conto com você na plateia. Obrigado aí pela presença. Ô, Vitor, só um minutinho. Temos tempo, né, gente? Por mim, eu quero usufruir dessa companhia maravilhosa. Essa originalidade do Fausto, cara, e ao mesmo tempo tão popular, né, e único. Como que você absorveu essa parada aí? Eu acho, assim, primeiro que é uma coisa no Fausto, que o Serginho fala ali, todo mundo pensa no Fausto como ficção científica, mas tudo que o Fausto fala existe, isso é que eu acho incrível. Tem essa atemporalidade, uma coisa que o filme trabalha, é atemporal, ele é muito profético. Sabe, tem uma música de 87, o Silvia Paiva fala, as pessoas não sabem se são ficção personalizada em shows de realidade patrocinada. Ele cunhou o termo reality show 20 anos antes de existir o reality show. Teria ficado rico se ele tivesse registrado psicografia. Aí, então assim, tem esse lado que são coisas, na verdade, que uma sábia tinha uma. A gente pode sair aqui na rua à noite e pensar que essa cena é possível, né? E ao mesmo tempo ela é mágica. E eu acho que o Fausto é um artista único no mundo. Não existe no cenário internacional, porque ele foi um cara que foi mainstream total, do pop total. Cátia Flávia, Rio 40 Graus, a música do Skank, tocou no Chacrinha, nesses lugares todos, e faz as coisas que acontecem em inferninhos de Copacabana, em performance, em sessões de cinema para poucas pessoas. Então eu acho que ele tem essa vastidão na obra dele. E, assim, pelos textos, você vê, foi mal, esse cara é um dos maiores poetas urbanos da história da literatura. Mesmo, assim, mesmo. Se você comparar a Rambo, Bukowski, que é um monte de gente, mas ainda mais com essa trajetória de ser um cantor pop que escrever esses textos, né? É porque o Fausto é muito caótico, mas ele é um artista raro. E essa sinergia entre, o que na época, entendeu? Terceiro mundo, cyberpunk, brega runner, misturando com tecnologia, é muito raro. É um pensador, e até essa semana passada ele deu um show em Ouro Preto. Eu acho que para as novas gerações, ele está indo, foi mal, desculpa aí, com todo respeito e amor e pelas novas gerações, ele está na frente do que muitos jovens artistas estão fazendo e falando e pensando hoje sobre o mundo que a gente vive. A gente está tomado por essa onda digital, mas o Fausto, sem ser antiquado, sem ser conservador, ele tem uma visão que vai além de tudo isso e permanece atemporal. Mas ele é único. Muito caramba. Tem outra pergunta aí? Antes daqui tem... Tem duas ali. Vamos lá. Tá, vamos lá. Boa tarde. Vitor, parabéns, filme incrível. Meu nome é Geraldo. Bom, a pergunta que eu ia fazer, você meio que já respondeu. A Fernanda Abreu fala uma coisa no doc, que as letras do Fausto são muito cinematográficas, né? E eu ia perguntar isso, se existe algum projeto de fazer uma letra do Fausto, né? Cátia Flávia, por exemplo, é um roteiro pronto, né? E assim, eu vivi os anos 80 e o Fausto tem essa dualidade, né? Porque ele é hermético, mas ele é pop, né? Porque Cátia Flávia foi trilha de novela na época, né? Novela das 8 e tal. Então assim, o Fausto ele consegue penetrar essa coisa popular mesmo sendo tão hermético, né? No melhor sentido da palavra, né? Ele é de muito bom gosto a escrita dele. Mas a pergunta era essa, se existe um projeto de ficção, mas você já respondeu, mas eu queria que você se aprofundasse mais nisso. O que você tinha falado, era o projeto de ficção, o que você tinha falado no início da pergunta também, das suas impressões? Sobre a Fernanda Abreu, que falou que... exatamente. Isso é uma questão legal, porque estamos aqui, porque esse filme, para mim, é uma declaração de amor ao cinema também.
Não à toa ele acaba com a frase "e o verbo", no início era o verbo, e o verbo se fez filme, citando o Velho Testamento. Então é um detalhe curioso, porque quando a gente fez o projeto original para Ancílio, para levantar a grana, eu pedi para o Fausto, eu queria ter um texto teu de introdução, e ele mandou essa pérola para mim. E aí, quando cheguei, justamente na hora que eu fui gravar o drone, eu falei, o filme acabava naquele mosaico. Eu falei, eu queria um final mais denso, não sei o que é que eu penso, que texto eu penso para isso. Eu tinha pensado nos pedaços de Faveloche, aí eu falei, Fausto, podemos testar aquele texto do início. Então tem o primeiro texto que abre um projeto burocrático, é o texto que fecha poeticamente o filme. E é isso, né? O verbo, no início era o verbo, e o verbo se fez filme, porque sempre foi cinema. E a obra do Fausto tem muito a ver com o cinema. Inclusive eu quero fazer, não é um filme ainda, mas é uma pecinha que eu quero fazer semana que vem, porque a gente está nesse corre de segurar o filme no circuito, mas pensando no Instagram, eu queria pegar só os pedaços que ele fala de coisas cinematográficas. Farrah Fawcett, Brooke Shields, Laranja Mecânica, Bebê de Rosemary. O filme é recheado de citações ao cinema e é também uma declaração de amor ao cinema. Né? Então, e aí tem essas possibilidades. A gente agora quer ver se a gente faz um projeto de ficção, que eu acho que o Fausto ainda merece, né? Que a obra dele de ficção, né? Faveloche, mas de novo, é possível de produzir. Parece impossível, mas é possível de produzir. E aí vamos continuar sonhando, né? Faveloche, que é um nome incrível que ele pegou, né? Pô, agora, esse mesmo cara que você fala assim, pô, termina poético, essa coisa bonita, esse amor, pô, ele tem dificuldade com amor, dá aquela passada. Ali eu peguei ele, encostei na parede e foi, de novo, foi um desses casos que a gente fez essa pergunta. Eu estava com o Robertinho nessa entrevista e foi uma resposta de 19 minutos. Aqui o que vocês veem ali é uma redução disso. E essa visão, né, Fausto Fawcett, na sua crueza, porque tem esse detalhe que é muito importante falar. O Fausto, na vida pessoal, ele é um mod gentleman, qualquer amigo dele conhece. Ele é um lorde, ele é um cara educado, suave, terno, afetuoso, né, antes e depois do alcoolismo e tudo mais. E ele tem esse lado, e na obra dele ele é de um radicalismo e de uma potência e de uma violência às vezes, né? Quando ele faz a biópsia do mundo, ele cai dentro, ele é agudo, mas ele tem esse componente, e do amor foi um desses casos aí. Eu até queria aqui, não vou ter são coisas pessoais do Fausto, mas aqui a questão é o seguinte: depois do filme o Fausto está namorando, o Fausto está amando, entendeu? O cinema pega a gente, com todo respeito, porque o que acontece, eu não sei, ele só vou falar assim, porque ele agora, depois do filme, que ele revelou esse lado, né, das ações afetivas, né? Todos nós, é terrível, mas é verdade, é tudo, mas você tem um vazio aí, vai preencher esse vazio. Então, o que aconteceu foi, depois do filme, ele retomou uma história antiga com uma mulher maravilhosa, que é a Sônia Barreto, grande designer, faz post de cinema. Eles estão juntos, ele está feliz, ele nunca foi tão gato na vida quanto ele está agora, entendeu? Fato. E aí, tanto que no dia da estreia, o nosso sonho era esse, um dia a gente podia tentar fazer aqui, que era fazer a sessão com o show dele depois. E aí a gente fez esse evento, que foi uma noite histórica, 2 semanas atrás, lá no Estação Botafogo, que a gente fez o show. Aí eu postei um monte de fotos da noite inteira. E a última foto era ele abraçando a Sônia, e embaixo está escrito assim: o amor é predador. Ou seja, ninguém escapa. Ninguém escapa. Nem ele, né? Viva o amor e viva a contundência também. Tem outra pergunta ali e depois tem outra aqui. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar pela obra, né? Meu nome é Fábio, eu sou professor
moro aqui no bairro também. Nasci nos anos 80, né? Mas é uma época que eu gosto muito, assim, então as músicas, o cinema, assim, é uma época que eu gosto bastante, principalmente do rock nacional, né? E o Fausto é um personagem icônico, assim, né? E uma coisa assim que, quer dizer, muitas coisas me chamaram a atenção na obra. E a sensibilidade também que o senhor, você, perdão, desculpa, conseguiu conectar esse pensamento muito dinâmico dele, né, através da lente da sua câmera. E uma coisa assim que eu queria perguntar, por exemplo, assim, eu sou professor, né, e na sala de aula, acho que uma dificuldade que a gente precisa lidar o dia inteiro é com a velocidade das coisas, né? E o seu filme, ele é muito dinâmico. As imagens são como estímulos, né? Elas são muito rápidas, acompanhando com o pensamento dele, que é absurdamente rápido também, pela inteligência, e só que é um dinamismo que não parou nos anos 80, ao contrário. E uma frase do filme, que a frase que mais me chamou a atenção, é no final, quando a câmera vem abrindo, quando tem um termo que ele diz assim, que nós já fomos um mundo teocêntrico, né? E hoje nós somos um mundo tecnocêntrico. Então essa foi a frase que mais me chamou a atenção. E assim, o senhor como diretor, na hora que vocês estavam fazendo assim, a produção, né, a pós-produção, como foi essa, não sei se de repente passou pela cabeça do senhor especificamente essa frase, mas assim, especificamente, como é um filme que se trabalha com um ícone que já está aí há mais de 40 anos no mercado, lidar com esse mundo tecnocêntrico, né? A partir de uma linguagem extremamente dinâmica, que é o cinema, para um mundo cada vez mais dinâmico, mas muito pouco... É um dinamismo que às vezes não acompanha muito não diria informação, mas assim... O vazio, eu entendi. Eu acho que o Victor... já peguei. O próprio Fausto fala isso, né? Pô, tanta coisa, mas o vazio ainda está aqui. Exatamente. Obrigado. É isso, é por aí. Não, e tem uma coisa que eu acho muito legal. Qual é o seu nome? Fábio. Colega, eu também sou professor. Tem uma coisa que eu também acho muito interessante, que é o próprio nome das bandas, da banda que acompanhava o Fausto, que já diz tudo. Robôs efêmeros. Robôs efêmeros. Entendeu? Quando ele cunha o termo robôs efêmeros e associa isso à espécie humana, de novo, ainda nos anos 80, já é de uma precisão absoluta, né? E como você falou, é isso. Gente, tá bom. Agora foi você, já. Temos o mesmo toque em comum. Como ele falou, nós já fomos um mundo que era teocêntrico, depois foi dominado pela política e agora é tecnocêntrico. Mas a política e o misticismo, como ele deixou bem claro, estão implícitos nisso. Agora, e ele já antecipava, tanto que essa fragmentação, essa pulverização, que eu acho, eu vivo, todos nós vivemos dentro dela, né? Como dizia que é um outro personagem do meu primeiro filme, é o José Saramago, a gente vive num grande parque de diversões, e tem coisas como tudo, né? E como vai ser agora, ainda estamos diante de um desafio tão grande ou maior que vai ser a inteligência artificial, em que tem essa aspiração, que é uma aspiração divina do ser humano de recriar a natureza. Só que ele está criando elementos e dimensões tecnológicas que nos transcendem, de alguma maneira, nos atravessam. E aí também chegamos a esse momento em que as próprias imagens estão pulverizadas demais. As telas, né, as telas dos grandes cinemas diminuíram e as telas das casas das pessoas aumentaram. O que mais me perturba nisso, talvez, seja porque, no fundo, o que eu digo é o seguinte: seja na televisão, seja no audiovisual, seja na literatura, seja na publicidade, seja no esporte, todo mundo busca uma coisa: tempo.
você busca o tempo de atenção das pessoas. E nesse ponto eu quero agradecer por vocês estarem aqui, porque para mim um dos grandes desafios com o tempo nessa pós-modernidade é a sala de cinema, é o ritual de ficar numa sala 2 horas sentado, aceitando que o seu corpo, sua mente, seu coração e sua mente sejam conduzidos. Então esse é um mundo que a gente vive. E também tem uma coisa que está fora do filme, como o Carlos Alberto falou aqui, que pode voltar, quando o Thomas Brum, que é o filósofo, fala dele, e que fala dessas coisas que eles faziam, que eram irrepetíveis, hoje em dia nunca se registrou tanto e nunca se viu tão pouco. Porque tem tanto registro, está tudo tão guardado, e ao mesmo tempo parece que tudo é tudo, nada é nada. Então, agora é um desafio que é o do mundo. E eu acho que é mais uma questão como é que as novas gerações vão lidar com isso. Mas, de novo, o que importa é que tem coisas muito atávicas do ser humano que estão presentes nisso, né? Pessoalmente, eu sou menos cético em tudo que o Fausto tem o meu lado utópico. Eu acredito que a espécie humana tem que saber conviver com o transhumano, porque nós já somos, está aqui os nossos celulares falando, que nós já somos robôs efêmeros, né? Como é que era? O biônicos. Já somos o homem de 6 milhões. O celular é uma extensão do meu braço, do meu cérebro, do meu transporte. E a gente tem que saber... Aliás, ele abordou a coisa do celular de uma maneira perfeita. É um terço também. Maravilhosa. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas é o que ele fala, é tecnomístico. A gente fica varrendo as coisas para o lado, mas elas estão aí. Aí eu falo, espetacular aquela verdade. E assim mesmo, um monte de simplesinho, só que você enfim, eles viram um mundo, né? E que também com muita distorção. Então, como tudo, eu acho que tem um lado maravilhoso, paradisíaco, libertário na tecnologia, e outro que é terrível, opressor, como a espécie humana. Puxa, como vocês são a espécie humana? Né? Vocês viram, para quem viu, antes dos anos 80 tinha o Agente 86, aquela série dos anos 60. Quais eram as duas grandes organizações que tinham na série? Causa e controle. Então, quanto mais liberdade, mais controle. Entendeu? Então, só que tudo, a questão é dentro dessa pulverização, onde é que a gente vai. Agora, a espécie humana é surpreendente, ainda bem nós somos péssimos profetas, e as pessoas, uma das coisas que eu sempre gosto de falar é assim, todo mundo achava antigamente que no futuro as pessoas iam comer comida de astronauta. Se ia ter uma pílula que ia dar o almoço, e outro jantar, e ao contrário, todo mundo só quer comer comida natural, vegana, vegetariana. Então, o mundo... foi um tiro no pé, né? Entendeu? O Burger King tem hambúrguer de vegano, entendeu? Então, em tudo isso a gente... Mas são territórios delicados. As novas gerações, principalmente inteligência, até para o próprio cinema, inteligência artificial não tem como, não adianta lutar contra, tem que ir transformando e lidando com as coisas maravilhosas e terríveis que vem pela frente. Nós temos outra pergunta aqui. Boa tarde, tudo bem? Eu queria agradecer pela presença e pela obra, né? Uma obra muito imagética e muito possibilita as várias sinapses, né? Mas eu queria saber quantas diárias o filme foi gravado e quanto de hora tem das gravações, né? Que você falou aí dessa minutagem toda, quanto de ilha vocês tiveram das imagens de arquivo e das gravações para poder chegar ao corte final? Vamos lá. Bem, de imagem, assim, de filmagem não foi tanto tempo, não. Acho que a gente filmou direto, acho que umas 2 semanas. Depois a gente conseguiu fazer lá, né, uma maravilhosa cena que eu acho, né, do Museu da Imagem e do Som, foi uma ideia do Marcos Wagner, que ele filmou literalmente nas ruínas em construção de um museu em construção, com o poltergeist da Help, que ali era onde era a boate Help. Então, foi uma filmagem relativamente rápida,
o material é muito bom, mas não é tão grande. Já tive filmes, sei lá, eu lembro que o Língua, meus outros filmes, Serra Pelada, eu tinha quase 200 horas de material. Esse eu acho que tem menos, deve ter 30, 40 horas muito potentes, muito fortes, e nos arquivos eu não saberia dizer, mas enfim, mas juntamos aí um universo relativamente grande de arquivos. Mas foi isso, em termos de filmagem, foi um processo até bem ágil, porque eu falo assim, até fiz uma entrevista recentemente, eu quando faço um filme, mesmo sendo documentário, eu penso numa ordem, numa estrutura para ele, sei que muita coisa vai mudar no processo e estou sempre aberto a isso, mas eu falo que eu me associo aí à ideia dos escultores renascentistas, que é você olha para uma pedra bruta, mas você já vê o filme, eu já vejo a escultura pronta, né? E tento chegar o mais perto disso. E teve esse grande facilitador, como eu te falei, que foi uma liberdade que eu talvez não tivesse em situação normal, que foi essa coisa, durante a pandemia, eu falei, manda aí de edição para minha casa, e eu vou... O Coppola fez isso no fundo do coração. Ele filmou o filme em vídeo e pré-editou. E aí corrigiu antes. Então o que acontece? Eu fiz isso e fui calculando. Agora o Fausto vai falar, como eu te falei. Ele começa a colagem. Aqui volta a colagem. Aqui ele está em casa. Aqui ele vai na rua da infância. Mas eu não sabia que ia ficar tão rico quanto ficou. Mas nesse ponto foi até bastante preciso. Não foi o tipo do filme, por exemplo, meu filme Serra Pelada, eu levei 11 anos fazendo Serra Pelada e passei 11 anos filmando. Tem toneladas de material e eu tive que refazer a edição. Esse, não sei se é por causa da experiência, foi mais ágil. Esqueci de... O espelho ali, o espelho foi posto ou estava ali na... Ali é o seguinte, aí é uma junção do diretor. Aliás, falar em diretor, se quiser trazer, só para não perder o hábito, se quiser trazer um cafezinho, você tinha falado. Com açúcar sem. Com açúcar, uma coisinha. Desculpe aí, né, cineasta sem... Qual é o... Desculpe só fechar a pergunta. O espelho. Então, o que acontece? Aí o Marcos Wagner trouxe alguns elementos. O Marcos Wagner ele tem um que eu recomendo, ele tem um quiosque no Arpoador, que é o Alalaô, do lado da estátua do Tom Jobim. E aí ele me mostrou umas fotos, umas coisas do quiosque e falou, Vitor, não tem esse biombo de espelho que eu gosto de botar no pôr do sol no Arpoador, nas rodas de samba, que é uma coisa muito, recomendo quem quiser usar em casa. É um espelho de é um biombo de 2 metros que você vira o espelho ali. Eu falei, gostei, porque isso aí pode funcionar bem para aumentar o espaço, leva para a boate. Quando eu estava começando a filmagem na boate, eu comecei a olhar para o espelho e falei, olha, isso aqui, eu virei para o fotógrafo Pedro Fasta e falei, Pedrão, olha só, acho que isso aqui dá um caldo. Olha como é, cara, eu acho que filmar esse espelho pode ser até mais interessante que filmar o Fausto, porque está tudo quebrado. E aí foi isso, aí a gente começou a se encantar pelo espelhinho ali, que é o biombo, e aí começamos a fazer essa brincadeira. E na hora do Tomás, aí já foi pensado, assim, vamos para o museu, vamos levar o espelho para o museu, e eu quero botar ali na frente e ver o que é que a gente consegue. Aí o resto é a magia dos deuses do cinema e o diretor aqui no meio do caminho entre o céu e a terra, entre o céu e a tela, traduzindo as coisas. Muito bom. Lá em 80, podia-se falar que o Fausto era distópico? Já se usava-se menos esse termo distopia, mas já se falava, a gente já sabia que o Fausto tinha essa pegada que passava por uma distopia, por outras coisas, que era uma época... Ele é distópico até hoje, né? Oi? Até hoje, né? Ele é distópico. Ele continua no mundo também, né? Ainda mais para ele, no mundo não está dando muitas razões para ser utópico, não. Tá certo. Mas o que eu acho interessante é que nessa distopia, primeiro que eu acho assim, a gente agora mudou um pouco, mas isso para mim foi eu critiquei muito na última década, que eu falei, foi paralelo às redes sociais, a volta do monstro, do conservadorismo da extrema-direita no planeta. Quando isso tudo aconteceu,
E eu falei, e aí veio junto uma carga Walking Dead, um monte de coisas, de filmes, do meu próprio Blade Runner 2. Eu falei, cara, essa coisa da distopia é um sentimento conservador, que a gente acha que tudo vai dar errado, que é uma coisa distópica, e eu acho que o Fausto, ele trabalha nisso, mas ele trabalha, né, não vamos esquecer a última frase do Fausto de Goethe, que é o nome dele, mais luz. Mas vamos falar das sombras, para mim o Fausto lança uma luz sobre as coisas. E uma coisa que é muito interessante, que a gente está vendo aqui presente, é que o artista, como vocês estão classificando como distópico, sombrio, né, agressivo, as pessoas saem encantadas do filme, as pessoas saem com vontade de fazer mais, de pensar mais, entendeu? A minha companheira Sueli falou assim, todo mundo sai amando, feliz do filme. Então, eu acho que tem essas contradições, mas com certeza ele tem um componente de distopia, mas é isso, é uma maneira de ver o mundo que é a forma de comunicar dele, né? Olha só, nós estamos com o tempo aí esgotando, nós temos mais 2 perguntas, a gente vai ter que... Obrigado pelo café, está sensacional. Claudinha, olha só, legal. Meu nome é Cláudia. Não sei se é uma pergunta não, Vitor, porque eu já vi vários trabalhos seus, gosto bastante. E falando em distópico, eu no finalzinho, como você mesmo disse, o Fausto deixou para mim também, não sei, né? Porque filme é assim, acaba, a gente tem vontade de ver mais, o que vai acontecer, eu sempre vejo o filme dessa maneira. Me deu uma certa, assim, uma certa tristeza, né? Aí eu vou perguntar para o Vitor, né? Um cineasta, um diretor que já tem aí um trabalho de muitos e muitos anos, sem comparar uma profissão com a outra, como é que você fica, como é que você sente em relação a todos esses personagens que você passou e teve que ter a direção? Fausto não foi uma pessoa fácil, porque ele está à frente do tempo dele. Então você tinha que direcionar tudo aquilo ali. Como é que o Vitor vê isso? Como é que o Vitor ficou depois de todo esse trabalho que, brilhantemente, né, a gente está vendo aí, marcou, né, e vão ter muitos espectadores e vai ter muita crítica favorável. Queria saber de você. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Cláudia. Cláudia, desculpa, gente, é que é muito nome, como eu falo assim, eu ando sempre com... Só meus personagens são uns 500 fantasminhas que me cercam. Mas, Cláudia, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que tem esse componente, não vou derrubar, tem esse componente do meu trabalho, que eu sempre falo assim, eu sou interessado na aventura humana, né? E uma parte do meu trabalho, quer dizer, dizem que eu faço filmes muito diversos e muito autorais, é por aí. Então, assim, essa já é, digamos que é, por exemplo, no caso específico que a gente pode chamar de biografia, essa é a terceira que eu faço. Eu fiz uma sobre Eliezer Batista, que era uma pessoa muito diferente de mim, mas que para mim também era mais um pai do Ike, mas é um personagem muito interessante. Outro sobre Betinho, né? Nosso grande herói humanista, né? Que é o Betinho Esperança Equilibrista, que está na Globoplay. E agora o Fausto. Então são pensamentos muito diferentes, mas eu acho que faz parte do diretor. Eu gosto de ter uma ideia do diretor como um túnel entre vários mundos, né? No meu primeiro filme era a língua portuguesa, mas que também é um documentário de personagens, como você sabe, onde eu tinha que traduzir aquele tema, e eu acho que o diretor ele é um túnel entre essas várias dimensões, que vem do pessoal, né? Claro que sempre tem o seu trato e a sua presença. Isso é uma coisa que eu também gosto de apontar, que, por exemplo, em nenhum filme meu eu apareço. Eu não sou um documentarista que todo mundo sabe que eu estou ali, que eu tenho uma leitura, que eu tenho uma visão de mundo, mas eu não estou presente na cena. Mas tem uma passadinha sua ali. Só ali, só para fechar a porta, porque o algoritmo piscou. O algoritmo piscou, estava numa sala, só tinha que fechar a sala de Star Wars ali para rolar a cena. Mas essa demonstração, eu não entro tanto no filme, mas isso faz parte do meu trabalho. Fico feliz que você acompanhe o meu trabalho e veja que nessa diversidade toda tem essa unidade, que é um carinho, uma atenção, né, pelo ofício do cinema, pelo respeito ao ser humano, por um sentido ético, que como documentarista e como ficcionista também me acompanha muito. E aí de você traduzir. E fico muito feliz, por exemplo, que para o Fausto,
O Fausto é uma pessoa caótica, subdimensionada, que às vezes é uma coisa que eu mesmo vou fazer aqui uma reclamação. Mesmo esse filme agora, achei a crítica, desculpa, às vezes é meio bunda mole, assim como no Serra Pelada, porque às vezes você acha, pô, meu trabalho não está sendo visto, que eu acho na dimensão que ele tem. Vai além do ego, da vaidade, essas coisas. É uma questão de você saber os pontos que você está alcançando. Eu acho esse filme universal. Eu acho que esse filme é um filme de ficção científica. Eu acho que esse filme qualquer jovem pode entrar e ver e vai ser muito mais motivado e pensando que o filme da Marvel. Mas é uma opinião minha e a gente persiste nesse caminho. E por outro lado tem uma coisa bonita, que é você deixar as coisas mais claras para o público e para o tempo, né? Como eu falei do tempo, para a permanência das coisas. Nesse filme, por exemplo, eu fico muito feliz que ele é um amigo, é um artista que tanta gente admira tanto, mas nem o próprio Fausto tinha organizado a obra e a vida dele dessa maneira. A partir desse filme, o Fausto é eterno. Quem vê esse filme vai ter uma dimensão do ser humano, do artista, do pensador que ele vai ser. E eu fico feliz pelo que o público tem, e aí, individualmente, falando da minha relação de diretor com o meu personagem, de dar essa permanência e essa abertura do personagem e do trabalho dele para o mundo. Então, são essas coisas que o cinema faz para chegar no coração de pessoas especiais como você. E é por isso que eu trabalho. Então, muito obrigado, mas, mais uma vez, acho que eu cheguei no rumo que eu queria. Muito legal quando você fala assim que o cineasta, né, o diretor, ele é um túnel, ele investiga e tem umas sacações assim. Por exemplo, eu gosto pra caramba do Línguas. Eu acho um dos filmaços assim que primeiro filme digital do cinema brasileiro. Quero fazer uma sessão, porque em novembro comemoramos 20 anos do primeiro Olha filme. que legal. E esse filme começa assim, na época não éramos tantas pessoas, né? Ele, todas as noites, 200 milhões de pessoas sonham em português. Algumas delas estão nesse filme. Caramba, maravilhoso isso daí. E outra coisa também, uma vez nós fomos, só fugindo um pouco, nós fomos jurados num festival lá em Belém, né? Acho que você foi o presidente da mesa. Na Amazônia Fidó. Aí eles queriam levar a gente para passear, né? E todo mundo lá empolgado para conhecer, né? Aí aqueles lugares sempre de turismo. Aí o Vitor, não. Vamos lá para uma aparelhagem super pop. Cara, nós fomos lá para uma periferia de Belém. Era terra, né? Era de terra, mas uma aparelhagem incrível. E o cara falava, tinha um cara noivando lá e pediu para anunciar. Aí o rapaz falou assim: olha, aqui a gente separa muita gente, mas a gente também une. Eu amo Belém do Pará, muito legal. Eu sou documentarista, você tem que ir na contramão, tem que se perder nos lugares. Nós temos mais uma pergunta e infelizmente vai ter que ser a última porque o nosso tempo está encerrado. Por favor, está muito bom. Parabéns pelo filme, né? Meu nome é Cláudio Machado. A minha pergunta é um pouco conectada com o que a Cláudia perguntou ainda há pouco, né? Essa questão de fotografia, então tem essa questão do psicologismo das imagens, das fases e tudo mais, né? Mas me chamou a atenção a imagem lá em cima do terraço do museu, né, da arte do som em Copacabana, lá atrás os trovões, né, os barulhos, as luzes e tudo. E assim, e a questão também quando o drone passa, né, sai da janela, aparecem as outras janelas também, mostrando o cotidiano, assim, uma pessoa lavando roupa, outra menina na televisão, as luzes lá em cima, provavelmente alguma boate, alguma coisa, algum estúdio, né? Então deu essa desacelerada, né? Não sei se foi proposital. Claro. Então questão das facadas também, né? Facada 1, facada 2, deu uma desacelerada. Mas a minha pergunta, assim, o que me chama muita atenção no texto, né? Que é um texto que ele fala, da questão que ele é um idoso, né? Saudável, né? Que vai visitar um neto no asilo, para criancinhas viciadas. Eu me identifiquei muito, assim, porque eu tenho 58 anos, eu sou avô, meus 57 anos, e eu ando de skate, eu faço escalada, eu surfo, essas coisas todas, né? E
E eu, assim, eu tento, meu pensamento, assim, como eu vejo as crianças hoje, assim, meio, só no videogame, no celular e tudo, e eu tento, assim, a minha grande perturbação hoje é tirar meu neto desse meio, né, dessa coisa, assim. Aí eu queria saber, né, como você falou que de 1 minuto, de alguma fala dele, ele falou 90 minutos, 19 minutos e tudo mais, eu queria saber o que o Fausto falou além disso, desse texto que ele colocou no filme. A gente passaria aqui uma outra entrevista, nem eu lembro de tudo. Mas primeiro falando assim, dessas cenas que você falou, de novo, ali tem uma magia do cinema. O pessoal falou assim, como é que você arrumou aqueles trovões? Foi CGI? Você botou efeito? Não, ali foi assim, foram 2 cenas. Aí, de novo, voltando aqui à pergunta da magia do cinema. Eu tinha que entregar a locação do museu, aí a produtora, você tem que sair agora, porque a gente tem que entregar a obra, porque o cara tá mexendo o saco, tem assim, aí eu falei assim, eu quero o seguinte, vamos combinar aqui, você me dá 10 minutos, eu vou rodar mais um plano de pandemia, e enquanto você desce o equipamento, eu vou sozinho com o Fausto e a câmera fazer uns takes no terraço. Fechou. Aí eu virei pro fotógrafo e falei, apaga e acende as luzes, descaceta a porra toda, vamos lá assim. Pô, acabei em 10 minutos, subi pro terraço, na hora que eu subo no terraço, estoura uma tempestade. Temos um bruxo em cena, mas, entendeu? Os deuses do cinema estavam juntos, então teve esse lado. E das frases tem muita coisa que ficou de fora. Até foi difícil, porque às vezes eu tinha que emendar pensamentos do Fausto, né? Tem uma hora, por exemplo, que eu quis cortar para não ficar muito sexista, mas que ele fala a primeira vez, que ele não se esquece, a primeira vez que ele viu uma loura, que foi um baile de carnaval no Leblon com 6 anos de idade, e apareceu uma loura vestida de indígena na frente dele, e ele falou, minha vida mudou. Naquela hora, o índio aqui entrou um espírito em mim, falei, nunca mais essa imagem vai te abandonar. É lindo, mas enfim, são coisas da edição, podia ficar a mais. Tem isso, tem reflexões dele, de novo, sobre o mundo. Tem uma outra coisa que é um poema que eu pedi para ele, que eu vou fazer um curta, também, falsa modéstia à parte, ficou legal pra caramba, ficou fora do filme, que é lindo, que é de novo o lado amoroso do Fausto, é muito tocante. É um homem se despedindo de uma mulher que está à beira da morte depois de um casamento de 60 anos. Uma coisa rara, mas enfim. E chama Stand By Me, que é ele se despedindo dela, ela já incomunicável, e eu fiz essa cena inteira só com aqueles monitores de batimento cardíaco que tem nos hospitais, que todos nós já passamos para algum hospital alguma hora, ou passaremos. Eu fiz a cena inteira em que a voz dele e a presença dela é como se fosse um diálogo entre, é só esse, a voz, então são coisas que ficaram de fora. Esse eu vou fazer um curta, que esse está pronto, chama Stand By Me, e tem vários momentos. Conta comigo, né? Conta comigo. Que é aquela música, eu sou Darling, Darling, porque ele está fazendo isso e começa a tocar a música Stand By Me. Sim. E aí eu não vou dar o spoiler porque eu vou fazer um curta, mas é lindo, que ele vai falando e ela morre. E aí, só que tudo isso é feito, né? E aí é lindo, porque é de uma beleza e de uma crueldade, que é uma coisa obra do Fausto. Então isso ficou de fora também. E vários, né, desses não delírios, mas essas visões de mundo dele, né? Da kitnet claustrofóbica, né? Que era um simplesinho, que mundo tecnomístico, mas tem nessa linha de reflexão foi difícil. E teve uma hora, falando da montagem, que ele falou, Vitor, porque eu não tinha horas que o cara falava um negócio genial, 5 minutos, sem parar. Eu tinha que fazer uma cena de 1 minuto e meio, então eu tinha que juntar pedaços. Aí ele falou, não, tem umas coisas que eu estou falando ali que eu não sei, não foi bem. Que eu falei, Fausto, eu tenho que editar. Aí ele foi para aí, depois de eu te explicar. Fiz aqui, eu estou cortando qual a sua operadora? Jesus Cristo? Buda? Me diz qual a sua operadora? Por uma coisa tecnomística, para depois pular
para os caras, que é uma coisa que é importante, que, por exemplo, eu tinha sido de 2 filmes muito políticos, com Betinho e Serra Pelada. Vivemos uma época, né, da chamada polarização eterna, não que é eterna porque está mais feia agora, mas eu senti que a gente estava muito dominado pela ideologia, pela política. Então fazer esse filme que tem uma coisa filosófica e artística que vai além da ideologia foi muito legal para mim. Mas tem, por exemplo, aquele momento que é a única hora, digamos, que é realmente política, quando ele fala que o cara progressista, a gente acredita numa ideia de progresso, né, que é até contraditório, né, como eu digo, o partido do Mira é o partido de progressistas, eles chamam a esquerda de progressista, fica difícil. E ele fala que tem um cara progressista que acha que a gente está indo rumo a uma sociedade ideal, e o conservador que acha que a gente já chegou lá. E todos os dois estão errados. Entendeu? Para mim, quando ele diz isso, quebra tudo. Né? Então, são esses, né, pensamentos que, além do Fla-Flu, não, é Fluminense e Vasco, porque, né, o Vasco é tricolor, eu sou vascaíno. Né? Mas, enfim, é isso. Então, são essas lições que a gente vai tirando. Vitor, a gente vai ter que encerrar aqui, porque daqui a pouco tem a sessão, né, do Rolando. Queria agradecer a presença de todos e agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Ponto Cine. Toda vez que a gente chama o Vitor, ele, na hora, está afim, topa, já está topado. Né? Muito obrigado, Vitor. Eu que quero agradecer aqui, né, ao Ponto Cine, a Dailton, a Bela, pela receptividade. A cada um de vocês, eu tenho que confessar uma coisa que eu estou bastante emocionado, assim, porque eu fiquei triste, porque a gente fez muita campanha na internet, fizemos capa do Globo, fomos para RJTV, e o filme não está indo bem de público. Aí eu fui numa sessão semana passada que tinha 9 pessoas na sala. Então, estar aqui diante de todos vocês, numa manhã em Guadalupe, é uma lição. E para mim esse foi, de longe, olha que a gente está debatendo e dando entrevistas sobre o filme há muito tempo, mas esse foi o melhor debate. Por favor, viva o cinema, viva o Ponto Cine, e quando eu disse nos amigos, chame os amigos, e o filme foi fantástico. Muito obrigado, viu, Ponto Cine. Valeu. Vou pedir a vocês para ficar em pé assim, a gente vai tirar uma foto para a gente de costa para lá. Por favor.